Olá, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tomou recentemente umas decisões bem importantes, viu? São 4 casos que mexem com dinheiro público, meio ambiente, poder político e impostos. Vamos mergulhar no informativo 1201 para entender o que o Supremo decidiu e por quê. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar o papel do STF, né? Ele é o guardião da nossa Constituição. É quem dá a palavra final quando surgem aquelas questões super complexas que afetam o país inteiro. E os casos que a gente vai ver agora são exemplos perfeitos de como a Corte trabalha para manter o equilíbrio das coisas. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. Primeiro, vamos falar de dinheiro público com o caso da SEAB. Depois, a gente mergulha no meio ambiente com uma lei do Maranhão. Em seguida, uma questão sobre o poder político e reeleição. E, por fim, a gente fecha com impostos e a tal da guerra fiscal. No final, a gente amarra tudo. Bora lá? Nosso primeiro caso é sobre a Companhia de Habitação de Pernambuco, a CHAP. A empresa tinha dívidas judiciais e seus credores estavam conseguindo bloquear o dinheiro direto na conta. A grande questão que chegou no STF foi: peraí, a CHAP deve ser tratada como uma empresa privada comum ou como parte do governo? A diferença é crucial. Sabe, quando uma empresa privada deve, a justiça pode ir lá e bloquear o dinheiro na conta dela. É a chamada penhora. Agora, com o governo, a história é outra. As dívidas entram numa fila organizada, os precatórios. Isso existe para não paralisar serviços essenciais como saúde e educação. A dúvida era, em qual dessas duas caixinhas a CERAB se encaixa? E aqui está o pulo do gato. A SECAB não é uma empresa qualquer. Praticamente todo o capital dela é do estado de Pernambuco. Ela presta um serviço público essencial, que é moradia, e não tem concorrência. E o mais importante, ela depende do dinheiro do estado para funcionar. Ou seja, na prática, ela opera como um braço do governo. Então, o STF bateu o martelo. A SEBRAP tem que pagar suas dívidas sim, mas pelo regime de precatórios como o governo. A Corte entendeu que bloquear as contas da empresa seria inconstitucional. Por quê? Porque isso paralisaria um serviço fundamental para a população e bagunçaria todo o orçamento público. Agora a gente muda de assunto e vai para um tema super sensível, o meio ambiente. O estado do Maranhão criou uma lei que, na prática, diminuía a área de proteção da floresta amazônica dentro do seu território. A pergunta que o STF teve que responder foi pesada. Um estado pode legislar para reduzir uma proteção ambiental que já está definida em lei federal? Para entender essa decisão, a gente precisa conhecer um princípio-chave do direito ambiental, que é a proibição do retrocesso. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Em matéria de meio ambiente, a gente só anda para frente. A lei pode manter ou aumentar a proteção. Voltar atrás, diminuir, isso não pode. E o conflito aqui era gritante. De um lado, a gente tem a lei federal, o Código Florestal, que manda preservar 80% de vegetação em propriedades na Amazônia. Do outro, a gente tinha a lei do Maranhão, que deu uma redefinida no que é floresta para, no fim das contas, reduzir essa exigência para 50% em certas áreas. Era uma norma batendo de frente com a outra. A decisão do STF foi unânime e seguiu uma lógica muito poderosa. Sim, os estados podem criar suas próprias leis ambientais, só que eles só podem fazer isso para aumentar a proteção que a lei federal já estabelece. Reduzir o padrão federal, isso eles não podem. Por isso, a lei maranhense foi considerada inconstitucional. Nossa terceira parada é no direito eleitoral, um tema que sempre dá o que falar. A Constituição é clara. Nada de terceiro mandato consecutivo para prefeitos, governadores ou presidente. Mas e se alguém assume o cargo por pouquíssimos dias de forma provisória, por uma ordem judicial? Isso já conta como um mandato inteiro para fins de reeleição? Essa discussão toda surgiu por causa de um caso concreto lá da Paraíba. Um prefeito foi afastado por uma decisão judicial que não era definitiva e o vice assumiu. Só que ele ficou no cargo por apenas 8 dias. 8 dias. Nas eleições seguintes, ele se candidatou e a Justiça Eleitoral barrou, dizendo que aqueles 8 dias já contaram como um primeiro mandato. Para desempatar essa história, o STF se apegou à diferença entre duas palavras: substituição e sucessão. Sucessão é quando alguém assume o cargo para valer, de forma definitiva, como quando o titular morre ou renuncia. Já substituição é temporária, precária. A pessoa está ali, mas sabe que a situação pode mudar a qualquer momento. E foi com base nisso que a Corte firmou sua tese. O que eles disseram, em bom português, foi o seguinte: olha, assumir um cargo por um período tão curto, de forma involuntária e por causa de uma decisão judicial provisória, não queima a largada para a reeleição.
O STF entendeu que isso não cria vantagem eleitoral nem desrespeita a regra da alternância de poder. Para fechar nossa análise, vamos falar de impostos e da famosa guerra fiscal. Imagina a cena. Para atrair uma grande empresa, um Estado resolve, sozinho, dar um descontão no ICMS. Pode até parecer uma boa para aquele Estado, né? Mas isso cria uma concorrência desleal com os outros, que perdem investimentos. A Constituição tem regras para evitar essa briga. O caminho certo, segundo a Constituição, é este aqui. Para dar qualquer benefício de ICMS, a decisão tem que ser coletiva. Todos os estados precisam conversar e aprovar juntos, por meio de um convênio lá no CONFAS. E não é só isso. O estado ainda precisa mostrar o tamanho do impacto que essa isenção vai ter no orçamento. Acontece que o estado de Mato Grosso não seguiu nada disso. E o motivo para essa regra ser tão rígida é justamente esse. A ideia é impedir que um estado atue sozinho e acabe criando uma bagunça na economia do país, prejudicando os vizinhos numa disputa por empresas. A palavra-chave aqui é cooperação. Diante disso tudo, o resultado não foi nenhuma surpresa. O STF declarou a Lei de Mato Grosso inconstitucional. O recado foi claro. As regras do jogo fiscal valem para todo mundo, e a cooperação entre os estados é fundamental para manter o equilíbrio da federação. Bom, a gente passou por 4 temas que parecem bem distantes um do outro, né? Dinheiro, meio ambiente, política, impostos. Mas se a gente olhar com atenção, existe um fio que conecta todas essas decisões e que nos diz muito sobre o papel do Supremo. Resumindo, no caso SEAB, o STF agiu para garantir que um serviço público continue funcionando. No caso do Maranhão, para assegurar que a proteção ambiental não dê um passo atrás. Na regra da reeleição, para aplicar a lei com bom senso e justiça. E na guerra fiscal, para manter a união e a ordem na federação. Em todos eles, a Corte atuou para manter a ordem constitucional. E isso nos deixa com uma reflexão final. Analisando decisões como estas, fica muito claro que o papel do STF vai bem além de só resolver brigas. Ele funciona como um pilar de estabilidade, definindo os limites e as regras do jogo para que o país consiga avançar de um jeito equilibrado e justo. Uma tarefa, vamos combinar, de uma responsabilidade imensa.